Amém, graças a Deus. As crianças vão estar se dirigindo aos anexos da igreja e eu vou estar aqui com vocês. Quero desde já trazer a minha saudação a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, trazer as boas-vindas em nome da igreja para você que está visitando a gente, quer presencialmente, quer esteja conectado na nossa live pelo canal de YouTube. E a nossa oração, o nosso desejo é para que o Senhor continue abençoando, edificando, fortalecendo o seu coração. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Meus amados irmãos, quero chamar a atenção de vocês para um texto que está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no seu capítulo número 15, onde nós faremos a leitura do versículo 50 até o versículo 58, para pensarmos sobre a ressurreição do discípulo. A ressurreição do discípulo. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 50 até o versículo 58. Prometo aos irmãos que já estou meio que encerrando essa série de mensagens, né? Eu já estou com cerca de 20 mensagens nesse tema, abordando vários aspectos da nossa vida cristã, e agora a gente está chegando ao finalzinho, já numa parte mais futura da nossa vida como crentes, onde a gente já parte para assuntos que a gente chama na teologia de escatologia, né? Assuntos futuros, assuntos que vão acontecer com a gente lá na frente. E pretendo nessa noite tratar sobre a ressurreição do discípulo e depois trazer uma última mensagem nessa série de mensagens sobre a nossa eternidade no céu, sobre como é que vai ser essa nova vida que eu e você vamos ter lá no céu, naquilo que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Mas nessa noite nós vamos pensar sobre a nossa ressurreição, a ressurreição do discípulo. 1 Coríntios 15, do 50 ao 58, os irmãos também vão poder acompanhar a leitura pelo nosso slide. O apóstolo Paulo diz assim: com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Que Deus aplique no nosso coração essa porção da palavra dele. Meus amados irmãos e irmãs, um dos perigos que nós corremos, todos nós na nossa vida cristã, é o perigo de tirarmos os nossos olhos da eternidade, é o perigo de perdermos o foco do céu, é o perigo de nos tornarmos completamente indiferentes a toda aquela realidade futura gloriosa que Deus promete para nós. É o perigo da gente ouvir sobre a eternidade com Deus, da gente ouvir sobre vida eterna e agir, se comportar como se isso não fizesse a menor diferença na nossa vida como cristãos. Isso acontece porque, por vezes, eu e você, nós estamos tão envolvidos, tão engodados, nós estamos tão consumidos pelas coisas desse mundo, que nós acabamos que perdendo de vista aquelas realidades da vida eterna. Nós acabamos que perdendo a alegria que Deus promete para nós na eternidade. Nós esquecemos justamente da verdade que nós vamos estudar nessa noite. Nós esquecemos, por causa da correria dessa vida, que um dia nós vamos ressuscitar e nós vamos deixar para trás tudo aquilo que nós construímos materialmente nesse mundo. E é exatamente por causa desse tipo de amnésia espiritual que comumente afeta os nossos corações de crentes, que nós precisamos parar vez por outra e olhar para passagens como essa, olhar para textos como esse,
que não falam tanto sobre a nossa vida aqui na terra, que não falam, diferente de outros temas que a gente abordou, sobre trabalho, sobre doenças, sobre coisas do nosso dia a dia, mas que fala sobre a nossa vida futura, um texto que lembra o nosso coração que a minha vida e a sua vida como crentes é muito maior do que aquilo que nós podemos enxergar com os nossos olhos. É maior do que os nossos bens materiais, é maior do que esse corpo que a gente tem, é maior do que o nosso emprego, é maior do que a nossa família de sangue, é maior do que a poupança que a gente acumula nessa terra, é maior do que os estudos e os diplomas que nós acumulamos no decorrer da vida. A nossa vida, como nós somos lembrados aqui nesse texto, é muito maior do que isso. Como discípulos, eu e você, nós estamos caminhando para uma realidade eterna, um futuro que é eterno. Mas antes da gente colocar os nossos pés nessa eternidade, todos nós vamos passar por esse processo que a Bíblia chama de ressurreição. Ressurreição. E de fato, esse é o assunto central do texto que a gente acabou de ler. Havia alguns crentes na igreja de Corinto que perderam a fé na ressurreição, ou pelo menos estavam caminhando para isso. Eles estavam namorando, flertando com a ideia de que a ressurreição não existe. Talvez influenciados por alguma heresia daquela época, ou influenciados pelos saduceus que pregavam que a ressurreição não existia, esses crentes começaram a desacreditar da ressurreição. É por isso que o apóstolo Paulo, no decorrer da sua carta aos Coríntios, em especial aqui no capítulo 15, ele vai gastar o capítulo inteiro, 58 versículos, para descrever o quanto a ressurreição é importante, o quanto a ressurreição é essencial, o quanto a ressurreição é cara à nossa fé cristã. E olhando de forma geral para esses últimos versículos aqui do capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo destacando aqui 3 verdades sobre a sua ressurreição. Primeiro ele vai destacar a necessidade da ressurreição, depois ele vai conversar com a gente sobre o dia da ressurreição, e por último, ele vai descrever para nós qual é o alvo, o objetivo da ressurreição. É com essas 3 verdades em mente que nós iremos então meditar nessa noite sobre a ressurreição do discípulo. A ressurreição é, meus irmãos, em primeiro lugar, necessária. Paulo fala sobre a necessidade da ressurreição, tanto no versículo 50, como também no versículo 53. Ele vai descrever para nós que a ressurreição ela é necessária, porque a vida que eu e você temos nesse corpo é uma vida limitada. Ele vai dizer no versículo 50, com isso quero dizer, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Quando Paulo fala sobre carne e sangue, ele está justamente falando sobre o nosso corpo físico, esse corpo aqui que a gente tem na terra. Ele diz, olha, o nosso corpo físico, ele não pode entrar no reino celestial. O nosso corpo físico, ele tem um prazo de validade. Quando um bebê nasce, ninguém faz uma tatuagem lá dizendo, esse bebê tem a vida até tantos anos, mas no fundo a gente sabe que todos nós como seres humanos, a gente tem os nossos dias contados. Nós temos um prazo de validade, tal como o produto que está ali na bancária do supermercado, né? Isso aqui é válido até, pois bem, a Bíblia diz isso. A gente chega ali aos 70, 80, 100, no máximo 110, até faleceu uma pessoa que era uma das mais idosas do mundo, 120 anos, se eu não estou enganado, mas todos nós, independentemente de quão longe nós chegamos, nós temos um prazo de validade. O nosso corpo humano, ele é sujeito ao desgaste, ele é sujeito às mudanças da idade, ele é sujeito às enfermidades e às doenças, ele é sujeito à decomposição, ele é perecível. Ele apodrece, ele desfalece, ele acaba um dia. É por isso que Paulo está dizendo aqui que esse corpo humano, ele não pode entrar no reino eterno, no reino celestial. Porque se eu e você entrássemos no céu com esse corpo, a gente passaria lá no máximo algumas décadas, nos máximo alguns anos. Se a gente entrasse aqui desse jeito no reino celestial, naquilo que a Bíblia chama de céu, novo céu e nova terra, a eternidade, a vida eterna deixaria de ser vida eterna. Seria como uma folha de papel sendo colocada na água. O que acontece? A gente coloca a folha de papel na água, ela se desintegra, ela decompõe, ela se desmancha, ela acaba. É por isso que Paulo está dizendo, eu quero dizer, meus irmãos, que a carne e o sangue, ou seja, esse corpo físico que nós temos, ele não pode herdar o reino de Deus. Ele está dizendo que esse corpo humano, ele não é adequado, ele não é compatível com a nossa vida eterna. E aí, a pergunta surge, né? Então como é que a gente vai entrar no céu, se não for assim, desse jeito assim, se não for com esse corpo aqui que a gente tem? Como é que vai ser esse negócio então, de eu ir morar no céu? É isso que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo no versículo 53.
ele vai explicar para nós que através da ressurreição, todo crente, ele ganha um novo corpo, daí a sua necessidade. A ressurreição é necessária porque ela é entrada para a imortalidade. O verso 53 vai dizer assim, porque é necessário, olha só, não é opcional, não é dispensável, não é uma alternativa, não, ele diz é necessário, tem que ser assim, é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A palavra que Paulo vai usar aqui para revestir, significa literalmente trocar de roupas. Sabe quando a gente chega do trabalho com aquela roupa suada, aquela camisa, blusa suada, e aí a gente vai e troca aquela camisa por uma limpa, claro, depois de tomar banho, né? Tem que ser depois de tomar banho, a mulher está lá dando carão, vai, toma o banho, coloca aquela camisa limpinha, e é isso que a palavra revestir significa aqui, revestir, é você trocar de roupa, é você estar com uma roupa totalmente suja, frágil ou rasgada, e você ser revestido por outra roupa. É como se Paulo estivesse dizendo que a ressurreição acontece em termos parecidos. A ressurreição é quando Deus pega esse corpo nosso aqui, feito de carne e osso, e Ele transforma, Ele reveste num corpo totalmente limpo, santo e eterno. E isso vai acontecer, como Paulo vai dizer aqui, com todas as pessoas que colocaram a sua fé no Evangelho e se arrependeram. Todos os crentes, independentemente de onde eles vão estar no dia da ressurreição, se vão estar vivos, se vão estar mortos, se vão estar mais novos ou vão estar mais velhos, independentemente disso, isso vai acontecer com todo mundo, com todo crente. De um lado, por exemplo, Paulo vai dizer que o corpo corruptível dos crentes, ou seja, aqueles crentes que já morreram, aqueles crentes que já viraram pó, aqueles crentes que morreram há centenas de anos ou há milênios, esse corpo corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade. É o pó que desceu à terra, sendo tomado de volta por Deus e transformado esse pó do barro num vaso de ouro. O corruptível se revestindo da incorruptibilidade. Isso é a ressurreição dos crentes, é todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares, voltando a viver e sendo transformados por Deus em novos corpos. Se a gente acha o milagre da ressurreição de Lázaro pertinente, relevante e impressionante, né? Muito maior é esse milagre que Paulo está descrevendo aqui. Lázaro estava morto ali há 4 dias, o corpo dele já estava mais ou menos, ressuscitou, glória a Deus por isso, mas aqui, Paulo está descrevendo crentes que morreram não há 4 dias atrás, mas há 4 milênios atrás. Ele está falando aqui sobre Abel, um dos primeiros crentes dessa terra, ele voltando a viver, ele saindo do pó da terra para ressuscitar. Todos os crentes, morreu no alto de uma montanha, morreu no fundo do oceano, foi em Marte, foi em Júpiter, foi tragado por um animal, não importa. Esse corpo corruptível, ele vai voltar e ser revestido da incorruptibilidade. Por outro lado, Paulo vai dizer também no verso 53, que o corpo mortal, ou seja, aqueles que estiverem vivos no dia da ressurreição, esse corpo mortal, ele vai se revestir da imortalidade. No dia da volta de Jesus, alguns crentes vão estar vivos, vão estar aqui na terra. E o que vai acontecer é que a roupa da imortalidade, o uniforme da imortalidade, vai ser revestida sobre esses crentes. O corpo mortal se revestindo da imortalidade. Mais tarde Paulo vai explicar isso aqui, a gente não vai entrar agora. Mas o centro de tudo isso, meus irmãos, que Paulo está destacando aqui, é que o único acesso que os crentes, vivos ou mortos, têm à vida eterna é por meio da ressurreição, da transformação da ressurreição. É nela que nós ganhamos um corpo totalmente adequado para estar diante de Deus e para permanecer diante de Deus, para permanecer dentro do Senhor. Isso desde já, abrindo um parênteses aqui a título de aplicação, isso quebra um mito muito famoso que às vezes os crentes acabam acreditando. O mito de que a nossa alma é eterna. O mito de que a vida no céu é mais ou menos como se nós estivéssemos lá sem um corpo físico. É aqueles crentes que acham que o corpo físico que a gente tem aqui, ele vai ser descartado, ele vai ser jogado no lixo. É como se a nossa existência lá no céu fosse uma existência meio que incorpórea, fantasmagórica, como se fosse almas voando no céu, tocando harpas e por aí vai, como a gente vê nos desenhos animados. Mas não é isso que Paulo ensina. Paulo não diz que todo crente vai virar um Gasparzinho e ir para o céu, não é isso. Paulo diz que lá no céu nós teremos o nosso corpo renovado, nosso corpo não vai ser descartado.
O nosso corpo vai ser renovado, nós teremos corpos físicos no novo céu e na nova terra. A gente vai conseguir tocar, ver, inclusive abraçar o nosso Senhor Jesus Cristo, mas esse corpo que a gente vai ter lá é diferente. É diferente. E é justamente sobre essa diferença que Paulo continua descrevendo a partir do verso 51, quando ele fala sobre o dia da ressurreição. O verso 51 e 52. Esse dia da ressurreição, como Paulo vai destacar aqui, era um dia que permanecia em mistério. No verso 51 ele começa dizendo: eis que eu vou lhes revelar o quê? Revelar um mistério. Ao utilizar essa palavra mistério aqui, Paulo está falando sobre uma informação que é totalmente inédita, uma informação que nunca foi dada ou divulgada na história da humanidade. É um mistério que ele está revelando aqui. Deus nunca tinha revelado isso, mas agora ele está trazendo essa verdade à tona, trazendo essa verdade à luz por meio do Novo Testamento. É uma informação que ele está trazendo aqui misteriosa, que nós nunca poderíamos concluir pelo nosso intelecto. De repente um filósofo pensou tanto, e aí ele descobriu que a ressurreição existe. Não. A verdade que Paulo está trazendo aqui é uma verdade que foi revelada pelo próprio Deus. É por isso que ela merece a nossa atenção. É por isso que no texto você vai encontrar Paulo dizendo assim: eis que eu digo a vocês o mistério. Quando ele usa essa palavrinha eis, é como se ele estivesse dizendo: olha, vocês notem isso, guardem isso no coração de vocês, nunca se esqueçam disso, vejam essa verdade, que merece a nossa atenção. E de fato, meus irmãos, no Antigo Testamento a gente tem textos que falam sobre a vida após a morte, sobre a vida depois de morrer, mas a gente não tinha muitos detalhes sobre isso. Esse mistério está sendo desvendado agora justamente pelas palavras do apóstolo Paulo. É como se ele estivesse aqui já se adiantando. Ele sabe que quando ele escrever isso aqui, os irmãos vão devolver um bocado de carta perguntando: e como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo? Aí ele já adianta as perguntas e diz: olha, eu vou revelar para vocês o segredo, o enigma, o mistério, a essência desse assunto. E aí ele começa dizendo que o dia da ressurreição vai ser um dia de transformação. Diz ele no verso 51 ainda: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqueles de vocês que estão mais familiarizados com a Bíblia, vocês sabem que quando Paulo utiliza a palavra dormir, ele está falando justamente sobre uma maneira mais leve de descrever a morte. Dormir é isso. O que Paulo está dizendo aqui não é que o crente, quando morre, ele fica no famoso sono da alma, como se prega por aí afora em algumas seitas, fica dormindo. Não é isso. O que Paulo está dizendo aqui, em termos mais leves, é que quando o crente morre, a aparência dele é como se ele estivesse dormindo. E ele diz aqui: olha, nem todos dormiremos. Ou seja, alguns crentes vão estar vivos no dia da ressurreição. Alguns crentes vão estar acordados quando Jesus Cristo voltar. E serão crentes privilegiados, né? Os crentes que estiverem vivos no dia da ressurreição, eles nunca vão enfrentar a morte, eles nunca vão passar pela morte. Vai acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com Enoque, que aconteceu com Elias, que nunca morreram. E Paulo está dizendo isso: olha, no dia da ressurreição, nem todo crente vai estar enterrado, nem todo crente vai estar morto, alguns vão estar vivos. Outros mortos, mas alguns estarão vivos. Mas como ele vai dizer aqui, todos seremos transformados. Todos vamos passar por essa transformação. Todos nós vamos ser abençoados com essa mudança radical que vai acontecer no nosso corpo. Todos nós vamos ser modificados na nossa estrutura para sermos semelhantes àquilo que Jesus Cristo foi, depois de ressuscitar. Como ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, e versículo 21, ele diz assim: Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Igual ao corpo da sua glória. Então, como crentes, todo dia a gente está querendo ser mais parecido com Jesus. É nosso dever, é nosso papel. A gente está se conformando cada vez mais à imagem de Jesus Cristo, com os nossos defeitos, nossas falhas, remenda de um lado e fura do outro, é assim. Mas um dia esse processo vai terminar. Um dia nós seremos completamente parecidos com Jesus Cristo. Vai ser o dia da nossa transformação, o dia da nossa ressurreição. E é o que Paulo está dizendo aqui. Essa transformação, como ele vai dizer no versículo 52, vai acontecer, e vai acontecer de forma súbita. Vai acontecer de forma agendada. O verso 52 começa dizendo isso: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. O que é que Paulo está dizendo aqui? Essa transformação que a gente vai sofrer vai ser ligeira, vai ser rápida, vai ser súbita. Ele diz aqui, num momento.
Sabe o que significa que a palavra momento? É de onde a gente tira a nossa palavra átomo. O átomo é um negócio tão pequeno que você não consegue dividir. Vamos dividir esse átomo aqui para mim, para você, não dá. É tão pequeno que é indivisível, não dá para dividir, é astronomicamente pequeno. E Paulo está dizendo aqui que a nossa ressurreição, ela vai acontecer num átomo de tempo. Num átomo de tempo. Aqueles vídeos que mostram o crente olhando para o corpo assim, e o corpo começando a brilhar, agora vai acontecer, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Não é assim, é num átomo de tempo. É num estalar de dedos, é num instante. Paulo vai dizer aqui também, é num piscar de olhos. Vocês sabem que a parte mais rápida que a gente tem no nosso corpo visível é o quê? Os nossos olhos. Se a gente tivesse nas nossas pernas a velocidade que a gente tem em nossas pálpebras, em nossos olhos, a gente não precisaria de transporte não, nem de avião. A gente voaria. É a parte mais rápida que a gente tem, de fato, no nosso corpo visível, no nosso corpo externo. E Paulo usa justamente os nossos olhos, essa piscada dos olhos, para descrever a velocidade da ressurreição. Num piscar de olhos. Num momento súbito, num momento rápido, num momento repentino. Mas Paulo também diz que esse evento, apesar de ser bem rápido, ele é um evento agendado, ele é um evento cronometrado. Ele diz aqui no texto, ao ressoar da última trombeta. A gente não usa muito esse instrumento hoje, mas naquela época era muito comum o uso da trombeta, um instrumento musical que os antigos faziam de metal ou usando um chifre de um animal. E ele era comumente utilizado, por exemplo, para convocar festas. Vamos convocar uma festa, então não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha carro de som. O que é que eles faziam? Tocavam trombeta para convocar o povo para a festa. Quando havia, por exemplo, uma vitória numa batalha, como é que eles comemoravam? Tocando a trombeta. E aqui, uma das coisas que a gente vai descobrir no Novo Testamento, é que o fim do mundo, quando o mundo como a gente conhece aqui acabar, ele vai acabar ao som de uma trombeta. Ao som de uma trombeta. É o que Jesus diz, por exemplo, em Mateus capítulo 24, os anjos reunindo os eleitos nos quatro cantos da terra, ao som de trombeta. É o que diz o nosso texto que a gente fez aqui a leitura em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nas palavras de Paulo. É o que João vai dizer lá em Apocalipse também, a trombeta tocando e o mundo acabando, e é o que Paulo está mencionando aqui. A ideia é que aquela última, não é a primeira, não é a do meio, nem a segunda, é a última trombeta. Houve uma sequência de acontecimentos planejados por Deus para que chegasse até aquele ponto. A ressurreição sendo assim, um evento que foi agendado pelo próprio Deus. Um evento no qual Jesus volta, ele rasga os céus com a sua glória, e ao mesmo tempo esse mesmo Jesus ressuscita o seu povo, transforma o seu povo e inaugura aquilo que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que a gente vai escutar o som dessa trombeta aí no meio da rua? Não sei. Talvez daqui a uns minutos, talvez uns dias, talvez séculos, talvez milênios, a gente não sabe a data e a hora, mas o que a gente sabe é que isso vai acontecer. E quando isso acontecer, nós iremos desfrutar de uma transformação para a perfeição. Como o verso 52 continua dizendo: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É assim que Paulo fala de um processo que vai acontecer com a gente, junto com a ressurreição, que nós chamamos de glorificação. Esse corpo humano que a gente tem aqui, ele vai se tornar num corpo incorruptível, num corpo completamente perfeito. Um dia vão olhar para o crente e não ver mais nenhuma gota de falha ou de defeito. Glorificação, a transformação. A gente não tem detalhes na Bíblia de como é que nosso corpo vai parecer no novo céu e nova terra. Qual é a nossa aparência? Será que vai ser parecido com o corpo de uma criança? Vai ser parecido com o corpo de um jovem, de um adulto, de um idoso? A gente não tem informações sobre isso. Sobre a estatura do nosso corpo, a cor do nosso corpo, detalhes da nossa aparência, mas o que nós sabemos de fato, e o que é mais importante, é que o nosso corpo, na ressurreição, vai ser perfeito, vai ser intocável, vai ser incorruptível. Jesus disse que esse corpo vai brilhar mais do que a luz do sol. Então, se a gente não consegue olhar nem alguns segundos para o sol sem perder a nossa visão, a gente não vai conseguir nem sequer se enxergar lá no céu se não fosse o corpo glorificado, brilhando mais do que a luz do sol, esse corpo completamente perfeito. Nunca mais, quando você ganhar esse corpo novo, nunca mais você vai sentir uma gota de tristeza no seu coração, nunca. Rapaz, estou aqui, estou triste, no céu não vai ter isso. A palavra tristeza não vai mais existir no nosso dicionário.
Nunca mais você vai sentir uma gota de preocupação. Acordei hoje de manhã no céu, estou preocupado. Nunca vai existir isso. Nunca você vai sentir nenhuma gota de angústia no seu coração, nada que venha causar dor na sua alma, nunca. Um corpo completamente perfeito, onde a dor, a culpa e a preocupação não existe mais. Um corpo que nunca vai ficar fraco, que nunca vai ficar doente, que nunca vai ficar cansado, um corpo que nunca mais vai ser tentado para pecar. Rapaz, estou aqui no meu 30º dia no céu, estou com vontade de cometer um pecado, estou sendo tentado, isso não vai acontecer. O corpo que a gente vai ter é um corpo incorruptível, nunca mais nós vamos ser tentados a pecar, nunca mais nós seremos ameaçados pela morte, medo da morte, isso não vai mais existir. O corpo que a gente vai ganhar no céu, como Paulo vai destacar aqui, é incorruptível, é perfeito. A gente só vai conhecer a alegria, a gente só vai ter uma força inesgotável. É você sair de casa de manhã e voltar à noite com a mesma força que você saiu, força inesgotável. Um corpo perfeito, puro, santo, imortal, projetado para a eternidade. Onde o único sentimento que a gente vai sentir lá, meus irmãos, vai ser a alegria perfeita de viver em paz absoluta com Deus. Em paz absoluta com Deus pela eternidade. E como é bom enfatizar, isso aqui não vai acontecer com todo mundo. Isso aqui não vai acontecer com todo mundo que está nesse prédio, não vai acontecer com todo mundo que está nessa cidade, não vai acontecer com todo mundo que está vivo, com todo mundo da história da humanidade, não vai. Isso vai acontecer apenas com aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados e confiaram em Jesus Cristo. Apenas com aquelas pessoas que de fato colocaram a sua fé em Jesus Cristo. São essas pessoas que vão ganhar um corpo perfeito, onde só existe alegria. Aqueles que foram rebeldes, aqueles que não receberam Jesus, eles vão ressuscitar também. Nota de rodapé, ressurreição não é só para crente. Ímpios, rebeldes, pessoas que odiaram a Deus a vida toda, vão também ressuscitar, mas vai ser uma ressurreição para juízo. Como Jesus diz, uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para o castigo eterno. Uns vão receber um corpo onde só existe alegria, outros vão receber um corpo onde só existe dor, tristeza, angústia e sofrimento. É a direção da ressurreição. E através dessas verdades bíblicas, meus irmãos, que nós podemos aprender uma nova perspectiva para a morte. Para o discípulo, a morte não é mais um bicho-papão. Para o discípulo não é mais um negócio que ele vai cruzar os dedos e torcer para dar certo. Não é mais um futuro desconhecido. Para o discípulo, agora, nós temos a certeza de que Jesus já venceu a morte. De que a nossa vitória sobre a morte já está garantida. De que um dia nós vamos ressuscitar. E é sobre isso que Paulo continua falando aqui na sequência do texto. Do verso 54 em diante. Ele vai falar justamente sobre o alvo, o propósito, o objetivo da ressurreição. Para que serve a ressurreição? Paulo vai dizer, a ressurreição serve para cumprir profecias que Deus fez lá atrás, no passado. Verso 54 em diante. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá, olha só, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde é que está a morte, a sua vitória? Onde é que está o morto, o seu aguilhão? Nesses dois versículos aqui, Paulo ele está mencionando, numa só cajadada, duas profecias do Antigo Testamento, que anteviam, que profetizavam a derrota da morte. Uma delas lá em Isaías, capítulo 25, verso de número 8, outra lá em Oséias, capítulo 13, verso 14, e nessas duas profecias, Deus já estava dando pistas ao seu povo de que um dia, essa morte tão imbatível seria derrotada. Um dia a morte iria morrer, um dia a morte seria humilhada, ou seja, sempre houve um plano de Deus, desde o passado, para destruir o poder da morte, e agora, quando Jesus Cristo desce dos céus, quando Jesus Cristo morre na cruz, ele traz justamente essa vitória sobre a morte, ele torna a morte impotente, ele humilha a glória da morte, a pompa da morte, e lá no futuro, quando Jesus Cristo voltar para buscar o seu povo, ele vai extinguir de uma vez por toda a presença da morte. A morte não vai mais existir. E é assim que Paulo continua o texto, explicando sobre essa vitória futura. A ressurreição não é só para cumprir profecias que estão lá atrás, é também para falar sobre uma esperança que está lá na frente, uma vitória futura. Diz o texto no verso 56, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece meio complicado, né? Aguilhão, morte, força, pecado, lei, que negócio é esse? O que é que o Paulo está dizendo aqui? Trocando em miúdos, o que Paulo está dizendo é basicamente isso aqui.
O único poder que a morte tem sobre a gente é por causa do nosso pecado, é porque nós somos pecadores, é porque nós quebramos a lei de Deus, é porque nós quebramos a lei do nosso Criador. Mas quando Cristo morreu para cancelar os nossos pecados, então esse poder da morte foi anulado. Ela não tem mais a última palavra, ela não pode mais dizer para o crente, fique aí. Não, ele vai voltar, ele vai ressuscitar. É Cristo Jesus que venceu o poder da morte, e como Paulo vai dizer aqui, ele tirou o ferrão da morte. É uma abelha sem ferrão. Então pode fazer zoada, pode, ficar fazendo medo, voando assim, mas não ferroa mais. Embora o crente ainda tenha de passar pela morte, ele está ali apenas de passagem, porque um dia ele vai ressuscitar. Um dia ele vai voltar dentre os mortos para ter um futuro completamente de alegria ao lado de Deus. E é por esse motivo que Paulo está agradecendo aqui. Graças a Deus, por quê? Por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus, porque quem tornou tudo isso possível não fomos nós mesmos, mas foi Cristo. Foi Cristo que se humilhou, foi Cristo que desceu dos céus para a terra, foi Cristo que viveu uma vida perfeita, foi Cristo que morreu no lugar dos pecadores, foi Cristo que matou a morte, foi Cristo que subiu até a destra de Deus, é Cristo que vai voltar no futuro para buscar o seu povo. Cristo, graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É como se na conclusão de todo esse assunto aqui do capítulo 15, como é que Paulo termina? Paulo termina com um louvor, ele termina com um brado de alegria. Essa verdade da ressurreição, ela é tão alegre, tão intensa, que ela arranca esse louvor do coração do crente. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não arranca apenas um louvor da gente, isso arranca também um encorajamento. O alvo da ressurreição, como o verso 58 termina dizendo, é um encorajamento presente. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Essa é uma forma do apóstolo Paulo, ele ser muito claro nesse sentido. É como se Paulo estivesse terminando o capítulo, ele se esforçou ao máximo para descrever a ressurreição, e ele olha para os crentes e diz mais ou menos isso: olha, meus irmãos, isso tudo aqui, isso não deve ser um sedativo para o comodismo. Nós vamos ressuscitar, tudo bem, então deixa assim mesmo, vou fazer o que eu quiser aqui, vai ser desse jeito aqui, não tem para que eu cuidar desse corpo, não tem para que eu trabalhar, não tem para que eu me esforçar, tudo bem. Não, Paulo diz, a ressurreição, a nossa ressurreição do crente, não é um sedatismo para o comodismo. A ressurreição, como ele vai dizer aqui, é um energético para o serviço. Portanto, meus amados irmãos, se a gente vai ressuscitar, não vamos relaxar não, vamos trabalhar. A palavra trabalho que ele vai usar aqui no texto é justamente um trabalho duro, é a gente usar as nossas próprias mãos para abençoar a igreja, é a gente usar nossos dons, nosso dinheiro, nosso tempo, nosso talento, nossa habilidade, nossa energia, nosso empenho para o bem do reino, para o bem da igreja. Isso é trabalhar na obra do Senhor. É o que Paulo está dizendo aqui: se nós vamos ressuscitar, então podem arregaçar as mangas e trabalhar. Mas não é de qualquer jeito. Como ele vai dizer, esse trabalho precisa ser firme. Sede firmes, diz Paulo, sejam firmes. Tinha crente em Corinto que ou era 80 ou era 8, ou estava lá em cima ou estava lá embaixo. Paulo diz, olha, não dá certo não, tem que ser firme, sem titubear, tem que ser também constante, diz o apóstolo Paulo. Sejam constantes, ou seja, é você trabalhar no reino de Deus, para a glória de Deus, você colocar a sua vida à disposição do reino, apesar dos pesares. Estou sendo ameaçado, estou sendo prejudicado, veio o desânimo, veio os obstáculos, veio a luta, não estou conseguindo aqui, não estou conseguindo ali. Sejam constantes, seja constante. E também um serviço que prestamos com abundância, como ele diz no texto, sempre abundantes na obra do Senhor. Não é oferecer a Deus o resto, está aqui Deus, o restinho para o Senhor, não, é oferecer a Deus o nosso melhor, é dar o nosso melhor para Deus, tendo a certeza de que vamos receber o melhor de Deus para a nossa vida. Como ele vai dizer, o trabalho de vocês não é em vão no Senhor. A vida de vocês não está sendo desperdiçada, não está sendo colocada no lixo. O mundo diz isso. O mundo vê jovens largando tudo para invadir culturas, muitas vezes hostis ao Evangelho com suas vidas. E o que é que o mundo diz? Jovens que desperdiçaram sua vida. Jovens que foram pregar, como disseram muito isso do missionário chamado Jim Elliot, jovens que foram pregar em tal cultura e que desperdiçaram a vida deles, morreram por causa do seu fanatismo religioso. O mundo diz isso. O mundo diz que é um desperdício a gente entregar a nossa vida no trabalho do Senhor. Tantas vezes ouvi isso na minha juventude.
às vezes por meio de palavras, às vezes por meio de olhares. O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo? O que você vai fazer do seu futuro? Tantas vezes ouvi isso, verbalmente, ou através de gestos, como se entregar a vida para o reino fosse um desperdício, fosse jogar a nossa vida no lixo. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? O nosso trabalho não é em vão no Senhor, não é um desperdício. Por mais que a gente enfrente algumas perdas, de perder amigos, oportunidades, e conforto, e bens, e perder até a própria vida, nós sabemos que um dia vamos ressuscitar para receber de Deus a nossa recompensa. Então, de um certo modo, meus irmãos, todas essas verdades sobre a nossa ressurreição, elas servem para quê? Serve para a gente relaxar e dizer, não, vamos deixar agora para o Deus dará. Não, serve para a gente trabalhar. O resultado, a implicação da ressurreição é o nosso trabalho, o nosso serviço no reino de Deus. Uma das maiores dificuldades que muitas igrejas enfrentam é justamente a quantidade pequena de pessoas que está disposta a trabalhar. O problema dos muitos que assistem, aos poucos que trabalham. É o problema de uma geração de discípulos consumistas. O discípulo vem para a igreja só para consumir, mas não para servir. Então ele chega aqui no culto, ele quer encontrar um lugar organizado, um bom sermão, ele quer encontrar uma boa banda, uma boa salinha para suas crianças, uma boa limpeza, uma boa refrigeração, uma boa recepção, uma boa organização, uma boa liturgia, um bom aconselhamento, uma boa oração, uma boa leitura, mas ele mesmo, pessoalmente, ele não tem coragem de mover uma palha para que isso aconteça. O discípulo consumista que não arregaça as mangas para servir. Mas Paulo está dizendo aqui que diante do fato da nossa ressurreição inquestionável, nós devemos trabalhar. O desafio que esse texto coloca diante de mim, diante de você, é que nós precisamos trabalhar. Porque, meus irmãos, quando a gente ressuscitar dos mortos, nada do que você construiu nessa vida vai estar ao seu lado. Nada. Nada daquilo que você construiu nessa vida vai estar ao seu lado. Nada. Absolutamente nada. Esse corpo aqui que a gente cuida dele, que a gente leva para a academia, que a gente escova os dentes dele todo dia, que a gente penteia os cabelos, isso aqui não vai mais estar com a gente. A casa que a gente comprou com tanto esforço, e trabalhou e economizou, não vai mais estar lá. O nosso emprego que a gente doou horas e horas, a maior parcela da nossa vida, não vai mais estar lá. Aquele estudo que a gente acumulou, aquele conhecimento, tantos diplomas em nossas paredes, não vai mais estar lá. Aquela poupança enorme que a gente conseguiu construir, nossos bens materiais, nosso carro, quando a gente abrir nossos olhos na eternidade, nada disso vai estar ao nosso lado. Nem mesmo a família de sangue para a qual você lutou com tanto empenho e carinho vai estar ao seu lado. Nada, exceto aquilo que fizemos para Deus. Aquilo que fizemos para a obra de Deus. É por causa disso, meus irmãos, é por causa dessa realidade que nós vamos perceber lá na eternidade, que nós precisamos nos livrar do comodismo demoníaco, do comodismo diabólico, do comodismo que prende a gente no conforto desse mundo e nos gastar no reino. Que o mundo diga o que quiser, que o mundo diga que você está desperdiçando sua vida, você está perdendo seu tempo, você está se iludindo, você está gastando os seus dons, você está se desperdiçando, né, rapaz? Você está se perdendo aí, se entregando aos negócios de igreja. Que o mundo diga o que quiser, mas que nós tenhamos ouvidos para ouvir tão somente o que a palavra de Deus ensina. O trabalho de vocês não é em vão no Senhor. Resumindo, meus irmãos, tudo que nós aprendemos nessa passagem sobre a ressurreição do discípulo é isso. Nós aprendemos sobre a necessidade da ressurreição. Esse corpo que eu e você temos aqui, não dá para entrar no céu com ele é incompatível, ele perece. A gente vai ter um corpo renovado lá. Segundo, nós aprendemos sobre o dia da ressurreição, o dia da nossa ressurreição, apesar de não saber quando, mas vai ser um dia onde nós vamos passar por uma transformação súbita, agendada por Deus e para a perfeição. E terceiro, nós aprendemos que o alvo da ressurreição é esse aqui. A ressurreição veio para cumprir profecias que Deus tinha feito lá atrás. A ressurreição veio também para nos encorajar numa esperança que a gente tem lá no futuro. E a ressurreição veio também para encorajar o nosso serviço no presente, no aqui e no agora. É com essas verdades que devemos encorajar o nosso coração, para trabalharmos cada vez mais por coisas que vão durar pela eternidade, por coisas que vão durar para sempre. É assim que Paulo conclui as suas palavras. Eu queria fazer meio diferente hoje, eu queria ler com vocês, para isso aqui ficar bem gravado nos nossos corações. Vamos ler o versículo 58 todo mundo junto? Está na mesma versão aqui, a gente pode ler. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Que Deus aplique no nosso coração esses princípios tão valiosos para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus, para o nosso serviço também em igreja.